Olá, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui direto da Terra da Bíblia. Legal, hoje esse vídeo eu quero dedicar aos manuscritos do Mar Morto. E por que aos manuscritos do Mar Morto? Porque eles são considerados a mais importante descoberta arqueológica aqui na Terra Santa de todos os tempos. Os manuscritos do Mar Morto, eles iluminaram muito a vida, a cultura, a fé do século I. Porque eles são do século I. Então nós estamos falando do século I, que é a época de Jesus, que é a época em Jerusalém, da época do Templo de Jerusalém. Uma época muito importante, super importante para todos nós. E eu quero nesse vídeo dar só um exemplo dessa importância, que eu acho que já é um exemplo super legal, que dá para dar uma ideia de como os manuscritos do Mar Morto nos deram muita informação sobre o século I. A partir dos manuscritos do Mar Morto, a gente pode saber quais eram os best-sellers da época de Jesus. Deixa eu explicar melhor. Best-seller no seguinte sentido, quais livros as pessoas mais liam na época de Jesus, no século I, aqui na Terra Santa, na Israel Antiga. E esse é o assunto desse vídeo. Mas antes, se você não sabe direito o que são os manuscritos do Mar Morto, rapidamente deixa eu te ilustrar. É o seguinte, em 1947, um pastor beduíno estava com seu rebanho atravessando o deserto da Judéia, quando um dos seus animaizinhos entrou numa caverna. Uma caverna muito difícil, de acesso muito difícil. Ele então, o que ele fez? Jogou umas pedrinhas lá dentro para resgatar o bichinho. E aí ele ouviu o barulho de cerâmica se quebrando. E assim foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. E como essas cavernas, são 11 cavernas, como essas 11 cavernas ficam até hoje, em frente ao Mar Morto, esses documentos receberam esse nome, os manuscritos do Mar Morto. São cerca de 900 documentos, entre eles bíblias daquela época. Isso é uma coisa muito importante para nós. A análise dessas bíblias vai nos dar muita informação sobre o século I. E nesse vídeo de hoje a gente vai pegar um elemento, os livros bíblicos que mais se liam no século I, na época de Jesus. É muito legal isso e nos leva a umas conclusões muito importantes, muito interessantes. Veja só, os arqueólogos, quando eles examinaram esses manuscritos, especialmente as Bíblias, eles fizeram uma lista dos vários livros bíblicos que compõem os manuscritos do Mar Morto. Deixa eu explicar melhor. Os manuscritos do Mar Morto, eles são uma biblioteca. Era uma comunidade de monges que viviam no deserto há 2000 anos atrás e eles esconderam a biblioteca deles nessas cavernas. Por quê? Porque era a época da luta dos judeus contra os romanos. E quando esses monges viram se aproximando as tropas romanas, sabiam que a comunidade ia ser destruída, eles se perguntaram: qual que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa comunidade? E a resposta para eles mesmos foi a biblioteca deles. Então eles colocaram a biblioteca nessas cavernas, esconderam essa biblioteca. Agora vejam só, na nossa época, quando a gente vai numa biblioteca, na sua cidade, a gente percebe lá que tem uma variação das cópias dos livros. Como é isso? Por exemplo, você pega os livros mais populares, que todo mundo vai lá com a bibliotecária e fala: escuta, se você tem um certo livro, aí chega uma outra pessoa e diz: escuta, você tem aquele mesmo livro? A bibliotecária percebe que ela precisa ter lá na biblioteca várias cópias desse mesmo livro, porque são livros muito populares. Na nossa época, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu acredito que nas bibliotecas do Brasil tem bastante cópia dos livros do Paulo Coelho, ou da biografia da Rita Lee, só para dar uns exemplos. As pessoas vão pedindo bastante. Agora, José de Alencar, a bibliotecária quer ter um José de Alencar, mas tem uma cópia, 2 cópias, essa de Queiroz, a mesma coisa. Né? Vejam só, isso não mudou desde a época de Jesus. Também naquela época, 2000 anos atrás, aqui em Israel,
as bibliotecas também queriam atender o público. Então olha só uma coisa interessante, a gente percebe nos manuscritos do Mar Morto quais os livros bíblicos mais populares, que as pessoas mais queriam ler. Então olha só que interessante, nessa biblioteca dos monges lá no deserto, eles tinham mais cópias dos livros mais populares, que eram os mais requisitados. Então vejam só, vou colocar aqui na tela um levantamento que os arqueólogos fizeram com o número de cada livro bíblico que eles encontraram nessas cavernas. Repare uma coisa, quando nós estamos falando dos manuscritos do Mar Morto, nós estamos falando da época em que Jesus estava pregando na Galileia, enquanto esses monges estavam vivendo lá em comunidade no deserto. Por que eu quero dizer isso? Os evangelhos ainda não estavam escritos, porque Jesus ainda estava em sua pregação. Então, nos manuscritos do Mar Morto não estão os evangelhos, tá bem? Então, o que nós temos ali são os livros do Antigo Testamento. Então, vejam só essa lista que os arqueólogos, bem interessante, eles nos mostram a quantidade de cada livro bíblico que foi encontrado nas cavernas. Agora veja só, vamos analisar juntos então essa tabela que os arqueólogos fizeram. Olha, eu estou com um print aqui do que aparece na sua tela. Olha só uma coisa interessante. Vamos começar pelo livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, os arqueólogos encontraram 19 cópias nas cavernas, ou seja, 19 cópias do livro de Gênesis nos manuscritos do Mar Morto. E os outros livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, a gente pode ver que eles eram muito lidos. Tem 19 de Gênesis, 17 do Êxodo, Levítico 13, Número 7 e Deuteronômio tem 30 cópias. Agora, olha uma coisa muito interessante. Esses não eram os livros mais populares daquela época, pelo que a gente vê aqui nessa lista. O livro mais popular qual que é? O livro dos Salmos. Olha só que uma coisa interessante. Os arqueólogos encontraram 36 cópias. Vamos ver aqui, só 36 cópias do livro dos Salmos nos manuscritos do Mar Morto. O que mostra então que os livros dos Salmos sempre foram muito populares. Na nossa época também. Você já reparou que quando você vai numa livraria e você quer comprar uma Bíblia, o livro dos Salmos é um dos poucos livros que aparece com uma edição separada, só o livro dos Salmos. Se você quer comprar outros livros, você precisa comprar a Bíblia toda, né, para ler um certo livro. Mas o livro dos Salmos não, o livro dos Salmos ele é tão popular que ele é vendido, tem edições próprias dele. E a gente percebe que isso já vem desde a época de Jesus. E olha só que interessante. E daí uma coisa bem interessante, olha só. Você sabia que o livro dos Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento? Isso pela popularidade, pela importância, porque as pessoas liam muito e viam muito valor ali, muita verdade. Eles achavam naquela época, eles encontravam no livro dos Salmos muitas lições éticas e também uma coisa interessante, muita profecia. Na época de Jesus, a gente sabe que eles liam o livro dos Salmos também procurando profecias sobre o futuro e sobre aquela época que eles viviam. É uma coisa que a gente faz menos na nossa época. E a gente vê menos a questão da profecia, os Salmos como livro de profecia, mais como livro de poesia, de oração a Deus. Na época de Jesus, não, os Salmos eram lidos como livros de profecia. E não à toa a gente vê isso na própria palavra de Jesus. Veja aí que a passagem de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44. E Jesus disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então a gente pode ver como o livro dos Salmos era tido como um livro de profecia, ou seja, o próprio Jesus disse, no livro dos Salmos já havia indícios sobre a minha chegada. E a gente vê também que o livro dos Salmos, super importante também no entendimento do significado da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, especialmente o Salmo 22, ele foi muito usado para entender
o sentido de Jesus na cruz, o sacrifício dele. E não à toa no Salmo 22 também tem a passagem muito importante, que são as últimas palavras de Jesus na cruz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Então daí a gente vê uma coisa interessante, os manuscritos do Mar Morto já nos mostram que os salmos eram muito importantes naquela época, as pessoas liam. Agora, segundo, então ele era o grande best-seller, os Salmos. Agora veja só uma coisa interessante, qual que é o segundo livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento? É o livro de Isaías. E vamos ver agora na lista dos arqueólogos, veja só uma coisa interessante. A gente vê que o livro de Isaías, eles encontraram 21 cópias do livro de Isaías. Vamos comparar com Jeremias, que só 6 cópias, Ezequiel, só 6 cópias, e os outros profetas, chamados profetas menores, só 8 cópias. Então, o livro de Isaías, ele era muito requisitado, muito popular e influenciava muito aquela cultura, a cultura bíblica daquela época, do século I. Não à toa, quando Jesus se apresenta pela primeira vez na sinagoga de Nazaré, e se apresenta como Messias, ele vai fazer uma citação do livro de Isaías. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, uma coisa interessante, a gente vê então como no Novo Testamento o livro de Isaías ele tem um impacto muito grande, e a gente vê nos manuscritos do Mar Morto reafirmando isso, que o livro de Isaías ele era muito lido, ele era um best-seller na Israel antiga. E um terceiro ponto que eu quero mostrar, muito interessante nessa lista dos best-sellers bíblicos do século I, da época de Jesus, vejam aí na lista dos arqueólogos, vejam o livro de Daniel. O livro de Daniel é um dos últimos livros a serem escritos no Antigo Testamento. Ele tem 8 cópias. Livros mais ou menos da mesma época dele, o Eclesiastes, só 2 cópias. Esdras, só 1 cópia. Crônicas, só 1 cópia. Ou seja, o livro de Daniel se sobressai muito, as pessoas liam muito. E por que isso? Porque vejam só, o livro de Daniel é um livro apocalíptico. O que quer dizer que um livro apocalíptico? É um livro, o tema dele, ele fala do final dos tempos, dos últimos dias, ele fala de um grande julgamento de toda a humanidade por parte de Deus, e uma coisa importante, e ele fala que tudo isso vai acontecer de uma maneira iminente, daqui a pouco, muito em breve, tá bem? E a gente sabe que o século I, em Israel, na Israel antiga, o século I foi um século apocalíptico. Todos estavam esperando a abertura de uma nova era naquele momento. Tá bem? Inclusive a pregação de Jesus é uma pregação apocalíptica também. Jesus dizia: se preparem porque a chegada do reino dos céus é iminente. Isso a gente vê na passagem em Mateus, no capítulo 17, no versículo 17 está escrito o seguinte: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esses são 3 best-sellers do século I, aqui na Terra Santa. A gente falou dos Salmos, a gente falou de Isaías, a gente falou de Daniel. Realmente 3 best-sellers daquela época. E essa é só um pequeno exemplo, é só uma ponta do iceberg de como os manuscritos do Mar Morto iluminam muito o século I, nos dão muita informação sobre esse século tão fundamental para todos nós. E eu espero que eu tenha a oportunidade de falar para você muito mais ainda sobre os manuscritos do Mar Morto, que pela sua riqueza de informação, de conteúdo, é considerado a maior descoberta arqueológica de todos os tempos aqui na Terra Santa.
Eu vou ficando nesse vídeo por aqui, te desejando muita paz, muita tranquilidade e até muito breve.